Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está mais uma vez aqui comigo no canal Virando as Páginas. Hoje eu vou falar sobre indicações de livros de uma das maiores, se não a maior figura do século XX, Winston Churchill. Então eu vou passar para vocês aí algumas dicas sobre livros e como você pode, já se você não conhece a vida de Churchill, como é que você pode conhecer e como é que você pode perceber a importância dele para o cenário da sua vida hoje. Mas antes de tudo, eu queria mandar um abraço para duas pessoas. Gente, eu vou na rua e vira e mexe, a gente começa a falar sobre assuntos, acaba caindo em livros. E tem duas pessoas especiais que estão sempre me seguindo. Primeiro aí é você, Alex, aí da Academia do Saber, do Sebo, aí no centro da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda tem alguns sebos respirando, e às vezes eu consigo com ele um livrinho ou outro num preço bastante legal. Um deles, inclusive, na vez que eu tive com ele também, vou estar mostrando aqui, do Winston Churchill, para a gente estar conversando mais um pouco. E o outro é o Léo, que é um despachante da empresa Redentor, de vez em quando pegando ônibus. O ônibus é um dos grandes companheiros. Se você não estiver num ônibus lotado, o ônibus é um grande companheiro para suas leituras. E ainda vou dar uma outra dica de algo que aconteceu comigo hoje. Se você estiver levando livros, sempre leve um saquinho plástico, mesmo que eles estejam dentro da sua bolsa. Peguei uma chuvarada, tinha uns livros meus do próprio Churchill dentro da bolsa, achei que ela estava impermeável, mas na verdade era um grande filtro. Então molhei alguns dois livros importantes, mas eu estou tentando recuperar. Se eu não conseguir, Alex, se prepara que eu vou ligar para você, desde que o preço dos livrinhos sejam bem baratinhos, tá? Aliás, busque sebos também, não apenas livrarias. Existem livros que a gente acaba achando que não estão mais no prelo, já não estão nem mais nas livrarias. Livros importantíssimos, textos importantíssimos, mesmo quando reeditados, e eu vou provar isso aqui, alguns textos são ímpares na nossa relação com a própria leitura. Então, tome cuidado com seus livros, mas se por acaso acontecer alguma coisa desagradável, procure um sebo, procure uma livraria. Por fim, dentro da sua praticidade, eu sei que nem todas as cidades têm sebo, nem todas as cidades, infelizmente, nesse país têm livraria. Você apela lá para a estante virtual ou para a Amazon. Nós vamos falar então de Winston Churchill. E eu queria estar mostrando para vocês qual o processo de leitura de um homem que nasceu em 1874 e depois de uma trombose acabou por morrer em 1965. Logo de cara eu queria dizer para você o seguinte: quando você vai analisar um personagem como Churchill, principalmente na minha visão, você precisa entender o lado ruim da vida do personagem ou da pessoa da qual nós estamos descrevendo, estudando, e o lado bom dela. Logo de cara eu posso dizer a você que a permanência de Churchill dentro do processo britânico e como primeiro-ministro da Inglaterra foi altamente importante para que a Segunda Guerra Mundial fosse vencida. E eu vou explicar um pouquinho para você. Normalmente há uma discussão que eu acho muito enfadonha e muito infantil de quem ganhou a Segunda Guerra Mundial. Hitler não perdeu para os americanos, Hitler não perdeu para os ingleses, Hitler não perdeu, e não perdeu mesmo, para os franceses, Hitler não perdeu para os russos, Hitler perdeu para um sistema de ações que, em combinação, tiveram a vitória sobre o nazismo, que era liderado por Hitler. Então, o período, pouca gente fala sobre isso, né? O período da Europa na Segunda Guerra Mundial não é um período tão antipático às políticas neofascistas, não, ou nazifascistas, não. Você tinha Portugal, a Espanha, a Itália, muito parecidos na sua estrutura de governo. O próprio Brasil com Getúlio, ainda que tenha algumas diferenças, também aquele contexto muito próximo às ideias, não necessariamente as ideias de Hitler, mas um modelo muito parecido de Estado. Lembrando que, por exemplo, a nossa legislação de trabalho é uma legislação pautada lá atrás numa construção mussolinista, certo?
Existiram, obviamente, depois diferenças, trocas, mudanças, mas em geral é mais ou menos isso. Mas se você for olhar para a Europa num sentido mais geral, você tinha uma grande simpatia de boa parte de pessoas da classe média europeia. Na França você tinha pessoas que estavam muito atreladas ao discurso nazista. Na Inglaterra, o rei Eduardo VIII era simpático à ideia do nazifascismo, e inclusive existia um cara, o Sir Oswald Mosley, que poderia ter sido inclusive primeiro-ministro da Inglaterra caso tivesse havido um acordo de paz entre a Inglaterra e a Alemanha nazista. Então, toda a estrutura que você vive dentro da Europa também tem uma simpatia, parte dela tem uma simpatia ao movimento nazista de época, tá certo? Não foi à primeira vista aquelas questões tão ruidosas que acabaram por acontecer. E a questão do Churchill, ela é muito importante porque ele é um vislumbrador do que seria Hitler e toda a sua camarilha alemã nazista, tá certo? Então ele é o primeiro e o único que definitivamente se levantou contra esse processo logo de cara. Mas aí você pode me perguntar, mas e Stalin na Rússia? E o próprio Roosevelt nos Estados Unidos? Quem percebeu, compreendeu e entendeu Hitler na perspectiva exata do que Hitler era, só um deles foi Churchill, tá certo? Os americanos queriam trabalhar uma condição de cultura de apaziguamento, não queriam a guerra, não queriam participar da guerra. Os russos fizeram logo um grande acordo de não agressão, né? Então, o tratado Ribbentrop-Molotov, ele foi logo construído para que essas situações fossem amenizadas e que, na verdade, sabemos todos, não seriam. Você tem uma Bélgica que não se percebeu invadida pela Alemanha porque o rei da Bélgica rapidamente colocou na virada da madrugada, quando os alemães estavam entrando na Bélgica, uma bandeira branca de paz. A Áustria, toda a Áustria, se atrelou definitivamente ao nazismo. Parte do que hoje nós entendemos que na época era cortina de ferro também ficou simpática ao nazismo. A França, que se orgulhava de ter um pseudo melhor exército de época, foi rapidamente destruída pela Blitzkrieg alemã. Então você tem todos os países. A Holanda em 3 horas foi invadida, a Noruega foi invadida e os ingleses que lá estavam foram expulsos, saíram fugidos de lá. Dunkirk, que é uma das situações mais extraordinárias da Segunda Guerra Mundial, onde houve o resgate por meio de barcos civis, nunca houve isso, nada similar a isso, barcos civis resgatando militares canadenses, ingleses e franceses. Ou seja, por muito pouco em Dunkirk a guerra poderia já ter terminado, porque se as ordens de Hitler não tivessem sido de evitar o derramamento de sangue e a continuidade do ataque através de seus Panzer, boa parte do exército inglês teria sido dilacerado. E o fato é que, por que Churchill foi tão importante? Preste bastante atenção. Se Churchill não tivesse vencido a sua batalha de narrativa junto tanto a Halifax quanto os trabalhistas e ao mesmo tempo os conservadores, ele provavelmente, a Inglaterra teria feito o tratado, teria aprovado essa aproximação aos alemães e você não teria a derrota alemã na Tunísia e no norte da África, você não teria a invasão feita pelos aliados à Sicília, você não teria o dia D, os Estados Unidos não estariam atuando na guerra, a Operação Barbarossa seria continuada, ou seja, teria sido feita bem antes do esperado e, obviamente, aquilo que eles chamavam de Operação Leão Marinho, que nunca aconteceu, não teria sido mais necessário por parte dos alemães. Em dominando toda a Europa Ocidental, creio eu, a Alemanha nazista teria vencido a Segunda Guerra Mundial. A grande questão é, eles continuariam durante muito tempo dominando todo o status quo geopolítico?
Não necessariamente, mas de certa forma a gente há de pensar e há de entender que a posição de Churchill foi a única posição de liderança firme ante ao risco do nazismo e o avanço terrível que a Blitzkrieg alemã conseguiu manter sobre a Europa Ocidental. A sorte, diríamos nós, é que por se tratar de um país ilhéu, tanto Inglaterra e Escócia, a vantagem geográfica poderia e pôde ajudar de certa forma a Inglaterra. Mas foi muito mais do que isso. Isso não quer dizer que Churchill não tivesse um problema sério com uma aproximação ao submundo do crime de Londres, né? Algumas gangues, alguns sindicatos questionáveis. Isso não quer dizer que Churchill não tivesse um peso sobre suas costas, como era quando foi Lorde do Almirantado na Primeira Guerra Mundial, a derrota em Galípoli, que ele fez por culpa dele, por um assodamento dele. Ele levou o exército inglês, parte do exército francês, australianos e neozelandeses à morte na Batalha de Galípoli na Turquia, e que trouxe a ele uma grande antipatia tanto para o povo neozelandês como o povo australiano, aquilo por ele ter tomado decisões equivocadas e que causaram a derrota e a morte de muitos soldados, e que trouxe para ele um grande peso a ponto dele não ser próximo e entendendo que a ação do dia D era uma ação positiva. Ele sempre vinha atrás e questionava todas as possibilidades do dia D. Ele queria ter um número menor de derramamento de sangue. Obviamente ele tinha este peso na consciência. Isso não quer dizer que, por exemplo, ele tenha tido uma fuga vergonhosa na Guerra dos Boer depois que foi preso e conseguiu salvo-conduto, e nesse salvo-conduto se mandou e deixou seus colegas presos lá, os aprisionados na guerra. Isso não quer dizer que ele tivesse alguns posicionamentos racistas, principalmente a raiva e a intemperância que ele tinha para com os Zulus, e que olhasse sempre de uma forma muito clara as questões voltadas à Grã-Bretanha. A verdade é que Churchill consegue superar Chamberlain para ser primeiro-ministro. Chamberlain vai morrer cerca de 4, 5 meses depois que Churchill assume o primeiro-ministro, o cargo de primeiro-ministro na Grã-Bretanha. Ele vence Halifax. Lord Halifax era um homem enorme, de grande confiança do rei George, mas que o Churchill acabou superando e tendo problemas, inclusive, com a própria monarquia, com o próprio rei inglês, mas que ao seu tempo ele foi se colocando de forma a ser confiável, tanto da coroa como dos seus colegas políticos. É interessante a capacidade de Churchill de convencimento, como ele convence os seus colegas da Câmara dos Comuns com relação à necessidade da guerra, mostrando a eles o que poderia ser a Inglaterra se fizesse qualquer tipo de acordo de amizade, de paz, ou o que fosse com Hitler. Mostra como ele foi um cara que previu as ações de ataque de bombardeio alemães que acabaram sendo feitos por Göring com seus Stukas, com seus Messerschmitt, porque ele teve tanta vontade e tanta força em promover a Inglaterra na construção de bons aviões, como por exemplo os Hurricane, os Spitfire Marine, que foram uma espécie de escudo de defesa na guerra da Inglaterra, talvez uma das maiores batalhas aéreas que nós tivemos na história, mesmo da Segunda Guerra Mundial. O trabalho que ele teve ao seu tempo de estimular a coragem e o nacionalismo britânico, de fazer com que uma cidade inteira sobrevivesse durante 8 meses, eu vou repetir, gente, 8 meses de bombardeios ininterruptos, usando, por exemplo, os metrôs como uma área de segurança popular. Quantos se perderam em Londres, quantas pessoas morreram por conta desses bombardeios. Então,
você tem nas mãos um líder que pôde trazer uma coalizão aos britânicos e continuou como primeiro-ministro mais ou menos até 1953 ou 54. Em 53 ele fez uma das suas maiores obras e que acabou dando a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Mas agora eu vou falar aos pouquinhos, de uma forma mais tranquila, as indicações de como você deve começar a ler Churchill. Eu estou aqui com meus livros que sofreram um assassinato na minha bolsa, mas eles estão bem. O primeiro é O Caráter e Grandeza de Winston Churchill, do Stephen Mansfield. Esse livro foi editado pela Madras. Aqui é um livro de conteúdo de pesquisa histórica efetivo, mas é um resumo de tudo aquilo que a gente vai ver nos outros livros, e ele é bem palatável para que você que quer começar a aprender um pouco sobre Churchill, e com um conteúdo direto que vai te dar uma direção muito clara com relação à vida completa de Churchill. Quando jovem, na escola, a sua adoração pela sua mãe, por conta do seu pai, por que ele visitou por tantas áreas do grande império britânico, as experiências dele em Cuba, as experiências dele com a Índia, as experiências dele na África, tudo isso é muito bem relatado, como ele era um aluno mediano, por exemplo, nas escolas pelas quais ele passou, as condições e realmente essa ligação dele com a mãe, uns certos destemperos que de vez em quando ele tinha com a sua esposa. E tem aqui uma fala do Harry Kissinger que eu acho importantíssimo para dar mais ou menos a coraça estética da figura que Churchill se tornou depois da Segunda Guerra Mundial. Nossa era tem dificuldades em entender Churchill. Os líderes políticos com quem estamos familiarizados em geral aspiram a ser superastros em vez de heróis. A distinção é crucial. Os superastros buscam aprovação, os heróis caminham sozinhos. Os superastros almejam consenso, os heróis se definem pelo futuro que consideram tarefa sua tornar real. Os superastros buscam sucesso como uma técnica para conseguir apoio, os heróis buscam o sucesso como resultado dos seus valores internos. Era o elogio de Henry Kissinger à pessoa do Churchill, que é efetivamente uma profunda verdade. Churchill foi movido pela Segunda Guerra e de certa forma transformado, não no seu caráter, que sempre foi o mesmo, mas nas suas teimosias, da forma robusta e ao mesmo tempo opulenta que ele agia. Mas ele teve assim considerações muito humanas a partir da Segunda Guerra Mundial, e há quem diga que realmente o Churchill da primeira metade de sua vida se transformou após a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo um homem com o apoio dos trabalhistas e apoio dos conservadores. Fato é que o Churchill pulava de um partido para o outro. Churchill soube fazer assim um certo desenho para a sobrevivência política e fez com que ele fosse o primeiro-ministro da Inglaterra no período de guerra e também no período pós-guerra. Lembrando que ele, junto com Roosevelt e com Stalin, em 1945, eles meio que na conferência na cúpula de Yalta, inclusive o termo cúpula foi forjado pelo próprio Churchill, inclusive, que tinha também algumas críticas ao Tratado de Versalhes, porque ele dizia que o Tratado de Versalhes não foi um tratado de paz, mas um tratado de vingança, o Tratado de 1919, depois do final da Primeira Guerra Mundial. Mas ele tinha uma visão muito clara, e aí ele dá a ideia de cúpula, e tudo hoje que nós normalmente conversamos quando de assuntos de reunião internacional dos grandes líderes, seja G7, seja G12, seja as reuniões voltadas na ONU, por meio ambiente, seja lá o que for, os termos cúpulas surgem a partir da ideia e da perspectiva de Churchill. Aqui fala também, como nos outros livros, o pós-guerra fez com que Churchill forjasse a criação da OTAN, tá certo? Isso era uma ideia dele, além de uma outra. Ele achava que a Inglaterra deveria ter a bomba H para que fosse um elemento de dissuasão, e que na verdade acabou sendo substituída pelo armamento atômico e a corrida nuclear, né? Mas Churchill era e sempre foi um visionário. Então, o primeiro livro, O Caráter de Grandeza, Winston Churchill, do Stephen Mansfield, editora Madras. Esse livro foi editado em 2010. Depois, mais à frente, em 2014, um certo prefeito de Londres, norte-americano, naturalizado britânico inglês, chamado Boris Johnson, que nada mais é hoje que o primeiro-ministro da Inglaterra, ele fez este livro aqui. Tá certo?
o fator Churchill. Qual a importância e por que eu coloco esse livro como fazendo parte de um início das suas leituras para aprendizado da vida do Churchill? É que Boris Johnson era um jornalista, ele era formado em jornalismo. Tinha também os seus contextos de história, ciência política. Então a narrativa do Boris Johnson é uma narrativa jornalística que vai se aproximar muito daquilo que você normalmente lê e daquilo que você se aproxima como conteúdo literário. É um livro muito bom que você pode deixar ele na sua mesa de cabeceira e lê-lo capítulo a capítulo. É um livro rápido de ser entendido, apesar das suas quase 500 páginas. Ele faz uma consideração aqui que eu acho altamente bombástica quando ele estava falando sobre as questões de Churchill em relação às outras lideranças mundiais, as percepções que eles tinham do nazismo. Ele coloca a fala do pai do John Fitzgerald Kennedy, né, JFK, e olha o que o Boris Johnson fala desse cara. O mesmo fizeram os norte-americanos. O embaixador do momento era o insigne irlandês estadunidense Joe Kennedy, fabricante clandestino e traficante de bebidas alcoólicas, patife e pai do John Fitzgerald Kennedy. Ele vivia insistindo em solicitar reuniões com Hitler, enviando mensagens bombasticamente provocativas e pessimistas para Washington. A democracia está acabada na Inglaterra, ele proclamou já quase no final de 1940, pouco antes de ser chamado de volta. O Boris Johnson tem uma forma de escrever bastante confortável, e você vai ter em alguns momentos na descrição da vida do Churchill situações embaraçosas e que você vai rir no momento que você estiver lendo. Porém, ele é um cara simétrico, ele mostra justamente o lado negro do Churchill, mas mostra fundamentalmente as suas percepções futuras quanto a Stalin, suas percepções futuras quanto ao próprio nazismo, a sua análise do que era a França dentro do processo da Segunda Guerra Mundial, a sua raiva quase que colérica com os Estados Unidos, mesmo que em 1942, e você vai ver esse vídeo aí, ele esteja falando no Senado norte-americano, recebido pelos senadores com aplauso, e tenha trazido aos senadores, até porque ele é filho de uma norte-americana, tenha trazido a esses senadores uma força maior para que aprovassem a ação norte-americana na Segunda Guerra Mundial. O livro do Boris Johnson é muito bom, é da editora Planeta do Brasil, e foi um livro que ficou meio afetado aqui, mas estou conseguindo salvá-lo. Vale a pena você ler se você nunca leu Churchill ou Boris Johnson em companhia do caráter e a grandeza do Winston Churchill. Os dois livros são muito interessantes para você começar a entender Churchill. Um outro que eu queria mostrar para vocês, que ele anda em paralelo, e aqui sim, gente, por enquanto eu estou falando, até agora eu falei de livros biográficos ou livros que falam da história da Segunda Guerra Mundial, mas preferencialmente o caráter e a mansidão ou não de Churchill e a sua liderança. Mas existe um livro que aí eu vou começar a trazer para vocês livros que ele escreveu, que são importantíssimos para a sua leitura. Paralelamente a esses dois, a partir daí você pode ler este livro aqui dele. São Os Grandes Homens do Meu Tempo, da editora Nova Fronteira. Tem essa edição em capa dura, mas é o mesmo conteúdo. E eu levanto aqui três grandes críticas, análises de Churchill quanto a algumas pessoas. Primeiro, a própria a Rainha Vitória. É uma leitura bastante respeitosa, a Rainha Vitória, e ela é colocada de forma separada a todos os outros expoentes que ele faz uma certa análise futura. Inclusive, ele vai estar aqui citando Chamberlain, Halifax, Conde de Orsbury, que são pessoas que ele teve contato direto e que eram a favor do pacifismo inglês com relação ao hitlerismo, mas ao mesmo tempo o posicionamento que ele tinha, inclusive respeitoso. Dou aqui uma outra dica, né? São três outras pessoas que ele analisa que eu gosto muito. Um é Lawrence da Arábia. Perfeita, perfeita. Você vai gostar muito de estar lendo sobre isso. A outra, ele vai falar sobre Eduardo VIII e a crítica é severa. Uma outra do Trotsky que ele chama de Bronstein. E por fim, delas todas aqui, a de Hitler, e onde ele faz uma descrição muito dolorosa, apesar de entender Hitler como um ser
é genial, um ser diferente, mas que ele olhava no que Hitler desejava, os perigos potentosos de uma Segunda Guerra Mundial e de um sentido de dominação. Aqui na página 272 eu vou ver se eu leio alguma coisa. Se você for ver, olha, inclusive tem fotos das pessoas aqui, a Rainha Vitória, né? Você tem aqui Boris Savinkov, Philip Snowden, todas as pessoas importantes com as quais ele teve contato direto, que foram importantes inclusive nos debates e na formação narrativa do próprio Churchill na sua caminhada política. Aqui Clemenceau, e que depois foi dar o nome ao porta-aviões Clemenceau, e o Lawrence da Arábia. Tá? Aqui algumas fotos, tem outras tantas, mas eu queria trazer para vocês uma fala na página 272, deixa eu ver se eu acho aqui logo, achei. Olha o que ele fala no final, nem é na 272 não, é no final mesmo. Ele coloca o seguinte: entre mentes, diz ele acerca de Hitler, Hitler faz discursos às nações e às vezes caracterizados por fraqueza e moderação. Recentemente deu muitas declarações tranquilizadoras, ansiosamente acolhidas por aqueles que se têm enganado tão tragicamente a respeito da Alemanha. Só o tempo dirá, mas por ora as engrenagens não param. Fuzis, canhões, carros de combate, munição, granadas, bombas de aviação, cilindros de gases venenosos, aviões, submarinos e agora os começos de uma esquadra fluem em torrentes cada vez maiores dos arsenais das fábricas alemãs, já amplamente mobilizados para a guerra. Churchill tinha uma severa desconfiança para os movimentos internos da Alemanha, e esse livro é escrito 4 anos antes da Segunda Guerra Mundial, quando todos entendiam que a Alemanha somente queria se posicionar na Europa depois de ter, e foi mesmo, gente, injustiçada no Tratado de Versalhes. Não é à toa que o tratado de final de embate, na rendição da França, foi feito no mesmo vagão que houve também a rendição da Alemanha, no mesmo lugar. Tá certo, gente? Então Hitler, você há de convir o seguinte: o nazismo não foi apenas um movimento meramente ideológico político. Ele tem movimentos outros, tem um movimento com uma cara religiosa, tem um movimento sobre questões amplamente voltadas, Madame Blavatsky, o ocultismo, sociedade vril, essas ideias todas que vocês veem nos filmes do Caçadores da Arca Perdida, de certa forma aconteceu. Os assaltos que eles fizeram a Paris, os assaltos que eles fizeram em Viena, não em Viena, mas como eles começaram a tomar conta das obras de arte, tudo isso tinha a ver com a retórica e com a didática nazista. Eu proponho a vocês começarem a ver um pouco de documentários sobre o pensamento proposto dentro da propaganda nazista, e a estética da destruição é um grande filme e um grande relato que você pode, quase que um documentário, que você pode ver, já é bastante antigo para entender a alma estética do nazismo, tá certo? Uma outra coincidência, não tão muito gostosa, se você não sabe, Hugo Boss foi aquele que costurou, que forjou todo o uniforme dos alemães da SS, por exemplo. Isso não quer dizer que ele tenha sido o idealizador, foi um outro oficial, mas Hugo Boss foi um empresário alemão que se enriqueceu a partir daí e que fez aquilo com trabalho escravo. Depois ele foi julgado por isso, acabou se dando mal, mas o tema, ou a empresa Hugo Boss depois teve que pedir inclusive desculpa por tudo que tinha acontecido, né? Bom, a partir daí o que vale a trazer para você agora são outros livros do próprio Churchill que foram editados no Brasil. Eu tenho 2 dele. Esse foi editado depois, tá certo? Então eu vou falar dele depois. Este aqui, em 1953, deu a ele o Prêmio Nobel de Literatura, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho esses 2 livros pela editora Nova Fronteira. A HarperCollins também lançou este livro aqui e este aqui, agora essas novidades que estão acontecendo, em 2 tomos. Eu tenho ele inteiro. Gente, você consegue esses livros nos sebos.
tá certo? Se você tem grana, beleza, vai lá e compra o livro na livraria. Eu também compro quando posso, quando quero. Mas esses livros aqui são imprescindíveis, porque aqui você está ouvindo Churchill, você está vendo as lembranças de Churchill, você está vendo ele falar das ações e de como ele se comunicava com a população britânica, como a BBC de Londres foi importante na comunicação para o mundo todo, como ela foi uma espécie de internet da Segunda Guerra Mundial. Este livro é imprescindível depois que você lê os livros que eu já disse para vocês aqui. Imprescindível. Vocês não podem pensar em não ter esse livro. Se você gosta de Churchill ou se você quer saber da vida de Churchill, esse livro não pode ser colocado para fora, tá certo? Existem outras obras do Churchill, ou biografias do Churchill, mas este livro aqui é importantíssimo, tá certo, gente? Depois dele, se você até quiser, tem um livro aqui da Pocket Ouro, ele tem 2 capítulos do Memórias da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, se você não tem ainda o Memórias da Segunda Guerra Mundial, você pode usar esses 2 capítulos que trabalham a ideia de como ele chegou ao poder. Então, se você ainda não consegue ter o Memórias da Segunda Guerra Mundial, esse aqui vale a pena você ter. É o mesmo texto, tá certo, gente? Só que com 2 apenas capítulos daquele livrão grande que eu acabei de colocar para vocês. Mais um livro que este aqui tem uma certa especial, porque este livro tem a minha idade. Esse livro foi editado no Brasil pela Nova Fronteira em 1967. Aqui, na verdade, é uma reedição. Winston Churchill escreveu esse livro em 1930. Isso quer dizer que, em 1930, ele conta desde o seu período inicial, seu nascimento, as questões dele na escola, como ele chegou à sua educação, o processo inicial político, como ele foi como Lorde do Almirantado, o início do contexto dele como ser político na Grã-Bretanha. Tudo isso aqui está dentro desse livro e o prefácio é do Carlos Lacerda, tá certo? Este livro também tem, não sei se o prefácio é do Carlos Lacerda, esse livro também tem lá com a HarperCollins. Depois, um outro, e aí começam a ser livros, digamos assim, laterais ao que a gente está discutindo, mas que orbitando ao tema do Churchill. É um livro interessantíssimo do Andrew Roberts. O Andrew Roberts é um estudioso no campo das biografias e no campo do comportamento de lideranças. Este livro aqui, ó, Hitler e Churchill, Segredos da Liderança. Você pode ler esse livro tranquilo, gente. Bom livro, rápido, mas você precisa primeiro, obviamente, ter lido todos os outros livros que eu passei aqui para você. Eu ainda não falei do mais importante deles, que penso eu, é o livro mais completo biográfico do Churchill. Aí você vai conseguir fazer um alinhamento. Sempre leia a história do autor de uma biografia. Ele pode ser mais aderente a essa figura, mais contrário a ela, e aí vai caber a você fazer uma síntese e uma análise de pesquisa. Não vá só pelo que o autor está falando da biografia sobre alguém, principalmente os livros, os livros autobiográficos dos presidentes norte-americanos escritos por Ghostwriters. Ghostwriters, né? Não entra nessa jogada, não entra nesse soft power. Pode ler, mas leia com um senso crítico muito grande. A diferença do Churchill, por exemplo, ele cita os seus erros. Qualquer livro de presidente norte-americano que eu tenha lido, nunca se fala de erro algum. Sempre foram vitimados pelas questões. Não é anti-americanismo não, é só a verdade que são esses livros mesmo. Este aqui vale muito a pena ser lido, tá certo? Um outro, a gente está quase terminando, um outro também muito interessante é o Bunker de Churchill. Inclusive faz parte dos filmes, de parte dos filmes que foram lançados em comemoração ao aniversário do Churchill. Dunkirk fez parte, Churchill mesmo, muito bons filmes. Depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. É um bom livro que mostra a importância daquele bunker, da centralização e da inteligência britânica, com a participação direta de Churchill
depois vai mostrar uma coisa para nós, como Churchill, no momento dos bombardeios, em alguns movimentos, ele subia aos prédios para tentar entender a lógica da batalha, e ele via os embates aéreos de cima desses prédios e com a Londres sendo bombardeada. Esse livro aqui foi escrito pelo Richard Holmes. É um bom livro para você ler depois que você tiver lido os livros que eu já indiquei lá na frente. Livros laterais, agora não tão orbitais, mas laterais de interesse, porque impactam diretamente a vida de Churchill. Este aqui, escrito pelo José Silveira e o Geneton Moraes Neto, Hitler e Stalin, o Pacto Maldito, que foi o Pacto Ribbentrop-Molotov, é uma obra alucinante e muito bem tratada, muito bem descrita, muito bem desenvolvida, para que você possa compreender os temores que Churchill e a aversão que Churchill teve a Stalin e a Hitler diante desse pacto que ele sabia que era apenas um pacto fantasma, que haveria um rompimento já nesse processo. Um grande livro, você pode procurar, ele foi editado pela Record e aqui no Brasil, quer dizer, foi feito no Brasil, eu quero ver aqui mais ou menos a data, em 1990, tá bom? Procura nos sebos, procura na estante virtual, você vai achar Hitler e Stalin, o Pacto Maldito. Tudo sobre o acordo que estarreceu o mundo e suas repercussões na esquerda brasileira. Um bom livro, certo? E um outro lateral também, mas que toca muito a lógica desta situação e principalmente digamos assim, a antipatia que Churchill e o medo que Churchill tinha a este estratagema e a esse dia. O dia D, 6 de junho de 1944, do Stephen E. Ambrose. Vale a pena você estar lendo este livro, você precisa compreender todo o processo com o qual foi arremetido e desenhado o dia D e como ele milagrosamente deu certo, tá certo? Deu certo. Os filmes que eu poderia indicar, O Destino de uma Nação, do Churchill, depois O Destino de uma Nação, que depois também era um livro, o próprio Churchill, e por fim Dunkirk, que não foi o melhor dos filmes, mas vale a pena. O Gary Oldman trabalhou no Destino de uma Nação como Churchill e o Brian Cohen como Churchill no filme Churchill, tá certo? São dois filmes interessantes. Houve um período, agora coisa de 4 anos atrás, que foi meio que um período festivo a figura de Churchill e surgiram vários filmes sobre todos eles. Tem um outro filme, um outro livro, este, gente, ele já é um livro mais, digamos assim, espesso. Inclusive é um livro que você não tem editado no Brasil, né? Então Churchill's War, esse livro vale muito a pena. A gente tem são dois volumes, o volume primeiro e o volume segundo. É um livro muito seco, que o David Irving acabou escrevendo, Triunfo na Adversidade, tá? Então procure achar este livro. Para o fim disso tudo, nós temos este livro aqui, Churchill, Uma Vida, do Martin Gilbert. Tem 2 volumes, tá certo? Vê se dá para olhar aqui, olha, eu vou colocar também no vídeo para você poder, eu tenho esse livro no Leve, que aí você vai fechar todo o sistema de leitura. Existem outros livros interessantes, existem um, agora eu não lembro do autor, mas é o Charuto de Churchill, muito interessante o livro também. Mas o que é importante que você tenha com o Mark Gilbert, ele vai fazer uma espécie de, não resumo, mas uma espécie de alinhamento de todos os livros que eu indiquei para você. Só que aí é uma biografia externa. E é uma biografia de um cara altamente simétrico nas suas análises. O que eu posso então falar sobre Winston Churchill? Winston Churchill é um ser humano que em dado momento da história foi uma pessoa altamente importante, à mercê de tudo que tenha feito no passado, à mercê de todos os seus defeitos. Você vai ver que as relações de Churchill com Einstein, com o próprio Chaplin, eram
aproximadas, mas ao mesmo tempo, como ele era um cara voltado a estudo, voltado à pintura, também era um cara voltado às guerras, foi alguém que batalhou, que lutou, que errou, que acertou, mas que no momento mais crucial da história humana, creio eu, no século XX, e que tem as suas dimensões refratadas até os dias de hoje, numa modificação concreta da geopolítica mundial, um homem como Churchill foi sim o que Boris Johnson chama de fator Churchill. Aquele que fez com que o mundo moderno fosse do jeito que nós conhecemos, também com todas as suas idiosincrasias, com todos os seus defeitos, com todas as suas injustiças, mas de certa forma evitando o que havia de pior naquele momento, que foi o nazifascismo. A sua visão ideológica nesse processo, ela deve estar sendo arremetida a uma análise. Você viu bem que eu não tento jogar aqui nenhum elemento trabalhado nessa política de ping-pong ideológico. Você precisa ter análise, você precisa ter equilíbrio e tire dessas leituras a conclusão necessária, sem o fla-flu político que nós estamos vivendo, mas as condições necessárias para que você se compreenda como cidadão. Vale dizer uma coisa, a Inglaterra venceu a partir de uma visão nacional de ser inglês. Eles defenderam, os britânicos defenderam os seus símbolos, defenderam suas histórias e estavam capazes, ou se colocaram capazes a morrer livres a viver um resto de história britânica sob serventia ao Hitler. Tá certo? É o que nós mais precisamos hoje nesse Brasil. Seja você de esquerda, seja você de direita, o que está acima dessas duas vertentes de pensamento ideológico é o teu país, a tua nacionalidade, a ideia de nação, a ideia de brasilidade. Tá certo? Peço a você, curta o canal, participa com a gente. Alex, um abraço. Léo, grande abraço. Pessoal do canal Arte da Guerra, também um grande abraço. Pessoal do canal Ironias, um grande abraço. Todos vocês que estão aqui. Puxa vida, compartilha, gente, compartilha, o nosso canal é pequenininho, mas compartilha para que a gente possa cada vez mais estar falando de literatura. Agora eu devo partir para alguns romances, ou então, quem sabe, a análise efetiva de um grande escritor também britânico, a partir da ótica de um brasileiro. Nós vamos falar de Tolkien logo logo, tá bom? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Muito obrigado, gente, por mais uma vez estarem com a gente, que a gente possa estar andando junto. Nós não queremos ser perfeitos, nós só queremos ser companheiros de vocês no dia a dia, em cada um dos vídeos que fizemos. Até mais, grande abraço!